Caminhar iluminado é o nosso título para nossa viagem através do Salmo 119. Um bom título apropriado para este salmo, caminhar iluminado. Hoje vamos focar no Salmo 119, do verso 161 até o verso 168. 161 a 168. Um salmo sobre a palavra de Deus, a revelação de Deus que nos vem através da sua palavra. Conhecemos a Deus e conhecemos como conhecê-lo através da palavra. O salmo é sobre isto. A palavra de Deus aparece nesse salmo com diversos termos sinônimos, como lei, testemunhos, preceitos, estatutos, mandamentos, ordenanças, promessas, etc. Mas é tudo sobre essa revelação de Deus e que o salmista coloca em relação às suas experiências de vida, às suas perspectivas, como eu e você devemos fazer também. Vamos aprender um pouco mais com este servo de Deus do passado nesta noite, nesses versos. Antes vamos recordar o verso 105 deste salmo, que expressa bem o todo dele. 119 e 105, vamos dizer juntos este verso. A tua palavra é lâmpada que ilumina os meus passos, é luz que clareia o meu caminho. Eis a palavra de Deus, simplesmente lâmpada que ilumina os meus passos, é luz que clareia o meu caminho. Que assim seja na vida de cada um de nós aqui sempre. Vamos ouvir a palavra de Deus, vamos receber a palavra de Deus. Então que o Senhor agora abra o seu coração e a sua mente para a palavra. Salmo 119, de 161 a 168, diz assim: Os poderosos perseguem-me sem motivo, mas é diante da tua palavra que o meu coração treme. Eu me regozijo na tua promessa, como alguém que encontra grandes despojos. Odeio e detesto a falsidade, mas amo a tua lei. 7 vezes por dia eu te louvo por causa das tuas justas ordenanças. Os que amam a tua lei desfrutam paz, e nada há que os faça tropeçar. Aguardo a tua salvação, Senhor, e pratico os teus mandamentos. Obedeço os teus testemunhos, amo-os infinitamente. Obedeço a todos os teus preceitos e testemunhos, pois conheces todos os meus caminhos. A palavra do Senhor, outra vez, para fortalecimento do seu coração. Os poderosos perseguem-me sem motivo, mas diante da tua palavra é que meu coração treme. Eu me regozijo na tua promessa como alguém que encontra grandes despojos. Odeio e detesto a falsidade, mas amo a tua lei. 7 vezes por dia eu te louvo por causa das tuas justas ordenanças. Os que amam a tua lei desfrutam paz, e nada há que os faça tropeçar. Aguardo a tua salvação, Senhor, e pratico os teus mandamentos. Obedeço aos teus testemunhos, amo-os infinitamente. Obedeço a todos os teus preceitos e testemunhos, pois conheces todos os meus caminhos. Esta é a palavra do Senhor. Uma vez, eu e um grupo de pessoas fomos assaltados, e assim que o assalto terminou, a mão armada, uma pessoa tremia e demorou para parar de tremer. Há coisas que nos fazem tremer na vida, como esta, um susto negativo. Mas eu já vi, você também já deve ter visto, uma pessoa que ganha um concurso muito especial
E quando ela se dá conta, ou é anunciado que ela é a vencedora entre tantos, vencedora de um grande concurso, um grande prêmio, aquela pessoa começou a tremer. A mão tremia, tudo tremia, e demorou para ela se recompor. Aí então um tremor, também próprio do ser humano, mas causado por algo que poderíamos chamar de positivo e não negativo, como um assalto. Enfim, o tremer é uma reação própria do ser humano. O ser humano treme diante de algo que é excepcional, o impacta, seja negativamente ou positivamente, algo que o impacta por ser maior do que a perspectiva que ele tem, ou que ele aguarda, ou porque algo é realmente muito maior do que ele, ou do que ele tem, enfim, isso causa tremor. E este salmo aqui, o salmo sobre a palavra de Deus que ilumina e clareia nossos passos e caminhos, nesse trecho, neste verso desse grande poema que é o Salmo 119, a palavra de Deus confronta o seu coração se você tem experimentado o tremor. Se você tem experimentado o tremor, a palavra de Deus o convida a experimentar tremor, não por causa de uma experiência humana, seja negativa ou positiva, isto é, no nível humano, mas a palavra de Deus diz sim, reaja com tremor diante da própria palavra, antes de tudo. Muitas coisas podem lhe causar tremor. Quem sabe um dia de surpresa você vai ser contemplado com algo muito bom que você não esperava e você também vai tremer. Mas seja o que o faça tremer nesta vida, meu irmão, minha irmã, a palavra aqui diz, reaja com tremor diante da palavra antes de tudo. E aí precisamos recordar algo que o salmista deixa claro em outro verso para trás nesse salmo, e que nós sabemos que quando nós falamos, e quando aqui diz que você deve reagir com tremor diante da palavra, não é que você vai reagir diante do papel, das letras que estão aqui, deste objeto que é a palavra de Deus. Reagir com tremor diante da palavra, reagir com tremor diante de Deus e das suas verdades, de quem Ele é, daquilo que Ele tem para nós. Então, palavra aqui é a expressão, é a comunicação de Deus a nós, é a chegada de Deus e da sua mensagem a nós. Por isso, então, reagimos com tremor diante da palavra, como o salmista. Verso 161, os poderosos me perseguem sem motivo, mas, ao contrário, é diante da tua palavra que o meu coração treme. Ele tem poderosos trazendo dissabores, ameaças, não sabemos exatamente o que é aqui, poderosos o estão atingindo. Causa para você tremer, quem sabe, causa para ele tremer, certamente, causa para ele tremer, como a minha colega de trabalho tremeu depois de um assalto, ameaça difícil, pesada, terrível. Então vem o tremor. Mas ele diz aqui que os poderosos o perseguem sem motivo, uma perseguição inclusive injusta. E aí ele não diz, os poderosos perseguem-me sem motivo e eu tremo. Não é isso que ele diz, não é verdade? O que diz o verso? Os poderosos perseguem-me sem motivo, mas não é diante dele que eu tremo, é diante da tua palavra que o meu coração treme. E o termo dele aqui é realmente tremer. Poderia ser colocado também, é que eu entro num assombro, um impacto, diante da tua palavra que revela a tua pessoa. E alguns preferem até traduzir com eu entro num grande temor, mas é literalmente o tremer. Pode ser que ele está falando literalmente, creio que não, é uma poesia, um poema isto aqui, então muita figura de linguagem é usada.
Eu creio que ele está falando de um tremor aqui espiritual e não necessariamente no seu corpo fisicamente. Mas enfim, no íntimo do seu ser, na essência de quem ele é, lá dentro há um tremor. Um tremor não por causa dos que o perseguem, mas por causa da grandeza, da maravilha da palavra de Deus e de Deus. Então, meu irmão, minha irmã, reaja com tremor diante da palavra antes de tudo. Você tem reagido com tremor diante da palavra? Você tem reagido com tremor diante da palavra? Vivemos dias muito tristes, inclusive pessoas que se apresentam e são reconhecidos como pregadores da palavra não a tratam com tremor, tratam com um certo descaso até. É palavra e palavra de Deus. Não é apenas uma evolução de pensamento humano e que nós vamos crescendo e melhorando e vamos rompendo com aqueles que foram do passado, que estão aqui. Não, é a palavra perene de Deus e ela deve nos levar a tremer. E aí, então, vamos frisar. Mesmo que os que o perseguiam, suas dificuldades pudessem causar nele algum tremor, acima de tudo ele tremia diante da palavra de Deus, isto é, diante de Deus, no seu íntimo, espiritualmente. Você precisa, todo crente em Cristo Jesus precisa tremer, temer, estar em assombro diante de Deus, então diante da palavra dele, antes de qualquer outro temer ou tremer por qualquer outra pessoa ou coisa. E a verdade, então, que me parece acontecer aqui no salmista e acontecer na sua vida, quando você tremer diante da palavra de Deus, isto é, diante do seu Deus, você não terá que tremer diante de homens, diante de seres humanos. Eu creio que nós trememos muito diante de seres humanos, especialmente quando numa experiência negativa como esta, do embate, porque não trememos diante de Deus. E poderíamos trazer então o termo temer. Quando nós tememos a Deus, não vamos temer o ser humano. Você que está lá naquele trabalho e há perseguição sem motivo, perseguição injusta, pessoas más, e você é fiel a Deus ali e não dá razão para que haja perseguição, você está em temor, tema a Deus, Ele é maior do que aquele sujeito ou aquela sujeita no seu trabalho. E temendo a Deus, sabendo que Ele é maior, você não vai temer homens. Na escola, há um professor que é alguém que despreza a fé, despreza o Senhor. Não tema o Senhor, você não vai temer aquela pessoa. E assim podemos falar também de situações difíceis. Quanto mais nós tememos ao Senhor, menos temeremos situações e pessoas. Essa é a grande verdade. E nós precisamos então verificar quem é realmente grande para nós, tremendo ao ponto de nos fazer tremer. E quanto mais isso for luz dentro de nós, que Deus é extremamente glorioso, poderoso, e quanto mais eu olhar isto e contemplar, entender, isto vai me impactar, vai trazer um tremor, as coisas e pessoas ficarão menores e menores. Reaja com tremor diante da palavra antes de tudo. Como é que está o seu tremor? O seu tremor espiritual, a sua admiração, impacto e assombro. A quem isso é dado primeiro e na maior intensidade? A quem? A partir de Cristo Jesus, no encontro com Deus, olhando somente a graça dele, falamos domingo passado em 1 Pedro, sobre esta bondade que nos impacta. Se impactou a sua vida, então o seu temor é primeiramente a Deus, e contemplar haverá de fazê-lo tremer, mas esse tremor diante da palavra do Senhor lhes faz bem. Não é um tremor que lhe faz mal. É um tremor que o fortalece e o firma. Reaja com tremor diante da palavra antes de tudo, como ele fez aqui. Mas como diante de um
tesouro. Ele não ficou tremendo diante dos seus opositores, que seria o quê? Algo maligno, terrível, desprezível. Não, ele tremeu diante da palavra de Deus. E é por isso que ele vai dizer no verso 162, eu me regozijo nas tuas promessas, ou na tua promessa, como alguém que encontra grandes despojos. O que é isso, despojos? É o termo para o repartir o butim. Quando um exército conquistava uma cidade, outro povo, quando havia uma guerra, uma vez conquistada uma cidade, uma região, a liderança dos conquistadores distribuíam boa parte do que encontravam e pegavam nessas regiões dominadas, derrotadas, entre os soldados, os despojos da guerra. Era um prêmio para aquele que lutou, uma recompensa para aquele que lutou. São os despojos. E era um momento então de grande euforia, vencedores, terminou a batalha, conquistamos e agora nós vamos repartir aqui esses tesouros, esses valores que encontramos aqui nessa terra que conquistamos. E há uma euforia total lá entre os soldados. E ele vai buscar essa figura para dizer como que ele se regozija com as promessas do Senhor, como se fosse ter chegado à vitória e a despojos agora que vou levar para casa, riquezas. Ele treme diante da palavra, antes de tudo, mas não diante de algo terrível, maléfico, mas como que diante de um tesouro, algo precioso. Tremor espiritual diante daquilo que vale muito, e não diante de algo que não presta, não serve, é rejeitável, é uma tragédia, que pode também trazer tremor para algumas pessoas. Reaja com tremor então diante da palavra antes de tudo, mas como um tesouro, como algo precioso, agradável então, um tremor agradável, porque encontrei algo muito apreciável. Então, como um tesouro deve ser o seu tremor, como encontrar um tesouro, sendo então levado a uma devoção holística, quando eu encontro esse despojo precioso, que me faz tremer acima de tudo. O que isso faz comigo? Isso me leva a uma devoção holística, a um cultuar e um adorar pleno, completo, holístico. 164 é o verso: 7 vezes por dia eu te louvo, por causa das tuas justas ordenanças. A tua palavra, ordenanças, 7 vezes por dia. O que eles querem dizer com 7 vezes por dia? Ele contava uma vez, 2 vezes, 3 vezes, ou talvez, olha, alguns têm o hábito de orar de manhã e à noite. Eu oro 7 vezes. Os muçulmanos falam em orar 5 vezes por dia. É uma contagem de vezes. Não, o número 7 aqui, como aparece nas escrituras do pensamento, das culturas das escrituras, é a expressão daquela totalidade. O número 7 é o número da perfeição, do perfeito. Representa então o todo. O que ele está falando aqui, está falando de uma devoção holística. O dia dele inteiro, a vida dele inteira é um lugar onde há louvor a Deus pela sua palavra, as suas ordenanças, o que ela traz, o que ela informa, a pessoa de Deus. Então reaja com tremor, meu irmão. Você tem reagido com tremor diante da palavra? Acima de tudo, minha irmã, você tem reagido com tremor? Isso é a sua experiência espiritual? Ou lá dentro você tem um tremorzinho por Deus, mas Deus não vem em primeiro lugar, não impressiona-o acima das coisas, e você tem outros tremores acima? Que isso não aconteça na sua vida, que você primeiro tenha um impacto profundo que causa até um tremor espiritual pela palavra, então pelo Deus da palavra, mas como um tesouro que o leva então a essa devoção holística, algo precioso que eu cultuo, eu adoro, eu louvo sempre em primeiro lugar, no meu dia dentro, meu dia fora, em tudo que eu faço, é o Senhor e a sua palavra em primeiro lugar. Devoção holística
essa reação de tremor que leva a uma devoção holística, encontrando paz. Preciosa palavra, causa tremor, é um tesouro, um tremor por um tesouro, algo agradável, e que aí então eu adoro mesmo, eu louvo o tempo todo, e é algo que me dá paz, me mostra o caminho da paz. Qual é o caminho da paz? As pessoas que você convive, no trabalho, sociedade, escola, estão em paz. Não estamos falando da paz exterior, mas elas lá dentro estão conturbadas, talvez vazias, talvez entregues a tantos caminhos tortuosos. Eles têm que lidar com tudo isso, sabem disso, e não sabem para onde olhar, nem como escapar disto. Estão cheias de emoções negativas, estão buscando todo tipo de terapias, quem sabe, ou outros anestésicos, alguns até indo para as drogas mesmo, outros para o álcool, outros tentando todo tipo de frenesi, vida vazia, falta paz. Qual é o caminho para a paz para o ser humano? Já sei, algumas religiosidades alternativas, algumas apresentações motivacionais. Qual é o caminho da paz para o ser humano? O verso 165 diz: os que amam a tua lei, isto é, a tua palavra, desfrutam paz, e nada há que os faça tropeçar. Há essa paz em você? Você já encontrou? É a paz que só a palavra de Deus pode trazer a nós. Como? Porque nos leva ao encontro com Deus. Como posso saber? A minha falta de paz, o que é? Falta de acerto com Deus. Só Ele pode trazer o preenchimento, a direção saudável para a minha vida, me ensinar a viver corretamente, vivendo com Ele, sabendo que eu sei que eu estou em paz com Ele, através do perdão em Jesus Cristo, onde eu tenho todo o acerto com Deus, e tenho então certeza de que sou dele, e vivo com Ele para todos sempre. Então o mundo é conturbado, e se eu esperar tudo ficar tranquilo no mundo um dia à minha volta para eu ter paz, isso nunca vai acontecer. E se acontece é por alguns minutos. Eu preciso de uma paz que não depende das circunstâncias, porque o mundo é incerto e conturbado. Essa paz interior. A palavra é aqui, o salmo foi escrito no hebraico, a palavra que nós conhecemos, que vem do hebraico, shalom, é esse bem-estar holístico interior. Eu deito à noite, eu sei que estou em paz com meu Deus. Eu levanto de manhã, na graça dele em Cristo, sei que eu estou em paz com Ele. E nos meus erros, encontro a paz com Ele, porque sei que sou dele em Cristo, no perdão e arrependimento. Paz, 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 paz definitiva, paz perene, paz através da palavra que me leva a esse Deus. Então, reaja com tremor como salmista, reaja com tremor, indo essa devoção holística, andar com seu Deus, porque você está em paz com Ele. Paz com as pessoas, tanto quanto possível. Nem sempre será possível ter paz com todos, nem Jesus Cristo teve paz com todos. Este é um mundo maligno, pessoas e caminhos errados, atitudes erradas, mas tenha paz com Deus. Essa você pode ter, porque a própria palavra de Deus lhe mostra como e o convida a viver em paz com Deus. Isso que é o Evangelho, boas notícias. É possível paz com Deus. A palavra nos aponta o caminho. Isto então é parte da experiência do tremor diante da palavra ou diante de Deus. Esse tremor abençoador é um tesouro que eu encontrei, que leva-me a me devotar holisticamente, porque Ele é precioso acima de todas as coisas. É a palavra de Deus, é o meu Deus revelado na palavra, que me dá a sua paz, com quem eu tenho paz.
bem como aguarda ou aguardando em segurança, em paz e em segurança. Verso 166, aguardo a tua salvação, Senhor, e pratico os teus mandamentos. Aguardo a tua salvação. Ele está falando de que Deus tem o seu caminho. A salvação do encontro com Deus inicial, mas o aguardar agora, naquele momento, quando então ele será recipiente de todas as bênçãos de salvação, isto é, quando finalmente ele estará diante do seu Deus para todo sempre e longe deste mundo tão desajustado. Sei que meu Deus tem a sua mão sobre mim, a salvação dele está sobre mim, eu sou dele para sempre, eu tenho segurança porque é a sua salvação. Então, no meio das tribulações deste mundo, o que me sustenta, qual é a minha força, a minha segurança, é que amanhã vamos resolver tudo e não vai ter mais nenhum problema, não. A minha segurança é que eu sou do Senhor, fui salvo por ele para todos sempre. Reaja com tremor, aguardando então a salvação, aguardando em segurança, a salvação é do Senhor. Enquanto então você ama até a obediência. Tremor diante de Deus, a sua palavra, e acima de tudo, e então é como que encontrei um tesouro, me leva a esse tremor, mas que me leva a adorar, me leva a paz, me dá segurança, e então surge um relacionamento de amor com Deus ou com a sua palavra, mas um amor tal que eu consigo responder somente em obediência. Amar tanto ao ponto de só poder reagir em obediência. 163, o verso diz: odeio e detesto a falsidade. Mas, se ele odeia e detesta a falsidade de um lado, mas do outro, amo a tua lei, amo a tua palavra, porque a tua palavra me leva a amar o Senhor. Amar a tua palavra é amar ao Senhor. Um detestar da falsidade, mas um amar da palavra. Amor por aquilo que levou esse tremor abençoador. E o verso 167, ele volta novamente ao amor. Obedeço os teus testemunhos, amo-os infinitamente. E aí está o amor que leva à obediência. Obedeço os teus testemunhos, eu amo-os infinitamente. Por que ele obedece à palavra de Deus? Porque ele vive debaixo da palavra de Deus. Por quê? Porque ele ama infinitamente. Isto é, ama mesmo, ama até o fim, ama de verdade. O que poderia resultar? Naturalmente vem a obediência. Amar, a obedecer porque eu amo. Porque eu amo o Senhor que me amou primeiro, eu obedeço. Eu não obedeço porque se eu não obedecer, Deus me condena. Isso já foi resolvido no amor dele na cruz. Mas agora esse amor me constrange de tal forma que eu só posso responder num amor tal que me leva a naturalmente, consequentemente, desarmado, obedecê-lo e querer obedecê-lo. Tal é este amor que vem. Reaja com tremor enquanto ama até a obediência. Veja o impacto do encontro com Deus, ou encontro com Deus na sua palavra e a palavra de Deus. Enquanto ama até a obediência, ciente da onisciência de Deus. Onisciência. Conhecemos o termo? É um dos termos que os teólogos cunharam para falar de um dos atributos de Deus. O nosso Deus é onisciente.
Isto é, ele tem todo o conhecimento. Todo o conhecimento. O ser humano pode ter muito conhecimento. Ele pode inventar uma máquina como um grande computador que pode armazenar muita informação. Mas por mais que se faça, nunca será onisciente. Deus tem todo o conhecimento, passado, futuro, presente, sim, e instantaneamente do presente. Sabe tudo agora e sabe tudo do presente. Tremendo, é algo que simplesmente nos faz explodir aqui a mente, a onisciência de Deus. Esse encontro com Deus que causa tremor, que então leva a todos os efeitos, acaba num conhecimento desse Deus, num encontro com esse Deus que transforma-nos. 168. Obedeço a todos os teus preceitos e testemunhos, pois conheces todos os meus caminhos. A ideia aqui é: todos os meus caminhos estão diante de ti. Nada se esconde. Conhecimento da palavra tremendo, porque nós conhecemos um Deus nela tremendo, que incomparável, que tem que levar ao tremor, nos dá uma consciência desse Deus onisciente, diante de quem todos os meus caminhos estão. Meses atrás nós tivemos algumas mensagens em Gênesis onde falamos sobre esse olhar de Deus e que incomoda o ser humano, o olhar de Deus que tudo vê. Incomoda o ser humano que está em guerra com Deus, que não tremeu diante da sua palavra ainda, não teve um encontro com Ele nessa salvação e segurança em Jesus Cristo, sobre a qual a palavra fala e aponta o caminho da paz e que nos leva a cultuar a Deus sempre, a amá-lo até a obediência, porque Ele nos amou primeiro na cruz em Cristo. Mas se a onisciência de Deus é terror, é algo detestável para aquele que está em desacerto com Ele, a consciência da onisciência de Deus para aquele que já tremeu diante da palavra do seu Deus, é bênção, é edificação, é motivo de segurança e alegria. Onde eu for, os olhos do Senhor estão sobre mim, e o Senhor me conhece, e o Senhor sabe quem eu sou. Eu não escapo dos olhos dEle. Ele não deu uma pestanejada, ou piscou, não me viu por um instante, lá fui eu entregue, sei lá o quê. Não, os olhos do Senhor sempre estão sobre mim. Ele sabe, os meus caminhos estão diante dEle, inclusive os meus caminhos imperfeitos. Que maravilha, porque Deus pode me resgatar deles e me fazer endireitar os caminhos. É saúde para mim. É segurança para mim, é tranquilidade para mim, um Deus que me acompanha sempre, sempre e sempre. Reaja com tremor. Você tem reagido? Se você tem reagido, o impacto na sua vida, em quem você é tremendo, e é tudo aquilo que nós precisamos e buscamos, e todo ser humano precisa e busca. E não encontrando, ele vai tremer diante de homens, diante das ciências humanas, tentando encontrar o significado, paz, direção para a sua vida, e jamais encontrando. Buscando, buscando e buscando e jamais achando. Mas a nós nesta noite, a palavra de Deus mais uma vez nos ilumina o caminho, clareia o nosso andar, e nós podemos saber que diante do nosso Senhor, tremendo diante dEle, encontramos o modo de viver e o modo de ser que não encontramos em nenhum outro lugar. Louvado seja o Senhor, e louvado seja o Senhor pela sua palavra, a sua mensagem, que nos traz a presença, a comunhão com Ele em Cristo Jesus, de forma garantida e certa para todos sempre. Vamos orar.